Olá, sétimo ano. Nós vamos iniciar linguagem algébrica e equações, tá? Ou seja, nós vamos começar a trabalhar com o termo algébrico. Mas hoje, antes de entrar propriamente na álgebra em si, a gente vai aprender um pouquinho sobre sequências, né? O que é uma sequência? Quando cada termo, né, depende do termo anterior ou dos termos anteriores para escrever o próximo. Vamos observar essas sequências que eu coloquei ali como exemplo. A primeira sequência, 3, 0, 5, menos 1 e 4. Será que existe alguma lei de formação ou algum comando que torne esses números possíveis? Será que eu consigo pensar em alguma coisa? A segunda sequência, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Será que eu consigo descobrir como que ela vai aumentando nessa proporção? A outra sequência, 1, 2, 3, 5, 8. Será que existe alguma lei de formação que eu consigo escrever os próximos termos dessa sequência? E se vocês observarem, a sequência 2 e 3, elas têm pontinhos, né? As reticências, que significa que elas são infinitas, que eu posso continuar escrevendo por muito e muito tempo. E a sequência 1, ela é finita, certo? A diferença. Na sequência 1, nós dissemos que é uma sequência não recursiva, tá? Porque eu não consigo encontrar uma lei de formação para ela e ela é finita. A sequência 2, ela é uma sequência recursiva, né? Para mim escrever ela, existe uma lei de formação. Se nós observarmos a sequência 2, qual é a relação do primeiro para o segundo termo, do segundo para o terceiro termo? O que está acontecendo ali? Né? Vamos pensar um pouquinho. A terceira sequência, ela é conhecida como a sequência de Fibonacci. Quem já viu, assim, filme do Código da Vinci, por exemplo, eles falam dessa sequência. Se vocês quiserem pesquisar mais um pouquinho sobre ela, para entender como é que ela funciona, eu não vou falar para vocês agora. Certo? Então, vamos ver as sequências recursivas. Aqui eu tenho outros exemplos, ó. Esse aqui, 4, 16, 256. Como é que tá acontecendo para ir do primeiro termo para o segundo? Multiplicar por 4 não dá, né? O primeiro e o segundo termo dá, mas do segundo para o terceiro já não dá, porque 16 vezes 4 é 64. Então, não dá. Mas, ó, se eu elevar ao quadrado, se eu pegar o primeiro termo, que é o 4, e elevar ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Beleza, segundo termo deu certo. Se eu pegar o segundo termo e elevar ao quadrado, vamos supor, né, que eu esteja testando a minha lei de formação. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, dá 256. Perfeito. Descobri qual foi a lei de formação. É elevar ao quadrado. Então, o primeiro termo elevado ao quadrado deu 4. O segundo termo elevado ao quadrado deu 16. E assim sucessivamente eu vou construindo a minha sequência, tá? Então, eu posso calcular qualquer termo. Basta eu elevar ao quadrado. A outra sequência que é de quadradinhos. O primeiro, eu tenho um quadradinho. No segundo desenho, aumentaram 2 quadradinhos. No terceiro desenho, aumentaram mais 2 quadradinhos. No quarto desenho, aumentaram mais 2 quadradinhos. Então, essa seria a minha sequência, certo? Seria a lei de formação dessas minhas figurinhas. A cada próximo termo, aumentaria 2 quadradinhos, certo? Eu conseguiria escrever.
Aí nós precisamos conhecer o termo geral de uma sequência para descobrir a nossa lei de formação da sequência, né? Vamos pegar como exemplo aquela sequência que era a 2 lá, nos primeiros exemplos. 1, 2, 4, 8, 16, 32. A gente já pode observar, né, que ela é uma sequência infinita e ela é recursiva, certo? Existe uma lei de formação para ela. Como é que eu vou descobrir essa lei de formação? Por exemplo, eu quero saber qual é o 30º termo dela, né? Para mim responder essa pergunta, eu até poderia ir multiplicando até chegar no 30º termo, só que isso, né, seria um processo muito longo. Se eu quisesse saber o 100º termo, eu ia ficar multiplicando até chegar no 100º termo, né, fazer 100 vezes isso. Então, é um processo muito longo, demoraria muito. Então, para isso, existe o termo geral, que é a lei de formação dessa sequência. Como que a gente faz isso? Deixa eu deixar ela aqui. Ó, isso aqui, ó. Então, o primeiro termo, eu vou chamar de T1, é o 1. O segundo termo, T2, é o 2. O terceiro termo é o 4. O quarto termo é o 8. O quinto termo é o 16. E assim vai. Se eu quiser saber o 30º termo, eu teria que ir até o T30, né? Ou o enésimo termo, que a gente chama de TN, né? Seria o enésimo termo. Onde N vai ser o número do termo que ele ocupa. Se eu quiser saber o 30, eu vou botar o 30. Se eu quiser saber o 27, eu vou botar o 27. Se eu quiser saber o 54, eu vou botar o 54 no lugar do N. E assim a gente consegue fazer a nossa lei de formação. Ó, 1. O 2, 1 vezes 2. O 4, 2 vezes 2. O 8, 2 vezes 2 vezes 2. O 16, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, o que tá acontecendo aqui, ó? Ó, 2 na terceira, 2 na 4, 2 na 2, 2 na 1. E todo número elevado a zero é 1. Então, seria o 2 a 0. A gente tá vendo que é uma potência de base 2, certo? Então, ó, a gente pode perceber que é uma potência de base 2, ali. Vou reescrever aqui de novo, ó. T1 é igual a 2 na 0, T2 é igual a 2 na 1, T3 é igual a 2 na 2, T4 é igual a 2 na 3. Olha aqui, ó, daqui pra cá, ó, qual é a relação? A potência é 1 a menos do termo, consegue ver isso? Ó. A potência é 1 a menos do termo. Então, para mim fazer a minha lei de formação, ó, se eu quiser saber o enésimo termo, que é o Tn, que qualquer valor eu posso pôr aqui, não é 1 a menos? Então, vai ser n menos 1. Ó, se eu quiser saber o oitavo termo, se aqui é 8, aqui vai ser 8 menos 1, seria 2 na 7. Não combina com esses aqui? Né? Correto? Então, se eu quero saber o t na 30, ó, eu não vou fazer 2 na 29, porque esse aqui é igual a 1 a menos do que esse. Claro, para mim fazer 2 na 29, fica difícil sem uma calculadora científica, né? Mas com a calculadora científica a gente consegue resolver. E 2 na 29 são 536.870.912, tá? Isso é uma sequência. Então, vamos ver se vocês conseguem descobrir a sequência nas atividades, tá? Vocês podem ficar me chamando qualquer coisa.